Me chama de corrupto, porra! A economia brasileira foi uma das economias com a maior taxa de crescimento no mundo durante 75 primeiros anos do século passado. Durante 3/4 de século, de 1900 a 1975, o Brasil cresceu em média 7,36%. A segunda economia de maior crescimento no mundo foi o Japão. Então o Brasil tinha uma alta taxa de crescimento econômico sustentável. E era uma economia relativamente livre, com baixo grau de intervenção do governo e uma dinâmica de crescimento e criação de riqueza bastante expressiva. Foi a economia de maior crescimento no mundo durante 3/4 de século. De lá para cá, o Brasil foi capturado por uma armadilha de baixo crescimento. E essa armadilha tem a ver com o que eu chamo de armadilha social-democrata do baixo crescimento. E, curiosamente, o início disso foi o regime militar. No regime militar, aumentou o grau de intervenção do governo, aumentou o número de empresas estatais, foram criadas todas essas parafernálias, há coisas até que precedem, como lei trabalhista. A lei trabalhista já é mais antiga ainda. Mas durante o regime militar aumentou o grau de intervenção do governo, os braços armados da economia intervencionista do governo eram exatamente as grandes empresas estatais, e havia controle de preços, cartéis no sistema bancário, autoprotecionismo na economia, muito subsídio, e o Brasil foi perdendo o rumo e foi sendo capturado por essa armadilha de baixo crescimento. Exatamente por isso, o grau de crescimento econômico, a taxa de crescimento econômico, que era de 7,5%, começou a descer, e na década de 80 caiu para uns 2,5%, e a inflação começou a subir. Quando os militares saíram, exatamente pelo esgotamento do modelo, não havia mais crescimento, grande insatisfação na classe média, e começou o processo de abertura política. Quando essa abertura política aconteceu, o grau de crescimento da economia brasileira já estava começando a descer. E a coisa foi só piorando, porque quando entrou o primeiro regime civil, com as eleições indiretas, e o primeiro presidente que era eleito, que acabou falecendo, foi substituído e entrou o presidente Sarney, e o Sarney se sentiu capturado por uma síndrome do presidente ilegítimo, quer dizer, ele queria popularidade, afinal de contas ele tinha sido um expressivo representante da classe política que tinha sido capturada pelos militares, ele tinha sido um político importante na sustentação da base parlamentar durante o regime militar, e de repente ele é o primeiro presidente de um Brasil novo e redemocratizado. Então, ele, enfraquecido com essa síndrome de ilegitimidade, começa a receber pressões de todos os lados, porque ali os economistas também não ajudaram, porque os economistas fizeram um diagnóstico que a inflação brasileira era simplesmente inercial, ou seja, ela continuava porque ela existia. Já que ela existia, ela continuava. E, na verdade, o que não estava acontecendo não era uma inflação inercial, a inflação continuava subindo, ela subia o tempo inteiro. Ela, nos anos 70, ela tinha estado aí em torno de 20%, em média, de repente ela começou a subir no início dos anos 80, ela foi para 70%, depois ela foi para 200%, e quando fizeram planos, uma sequência de planos muito mal sucedidos, porque não tinham as componentes básicas de um processo de estabilização, o processo de estabilização bem sucedido, ele tem um regime fiscal sólido, sensato. E nós não tínhamos feito isso. Então nós fizemos o plano cruzado, a política monetária era fraca, a política cambial era fraca, só tinha congelamento de preço, exatamente como a inflação era considerada inercial, o diagnóstico era inercial, bastava quebrar a inércia. Quebraram a inércia e voltou tudo outra vez, porque a política monetária era frouxa, a política fiscal era frouxa, o câmbio era congelado, então ali na frente explodiu toda outra vez. Então foi um plano muito frágil do ponto de vista de fundamentos. E depois vieram os outros planos, plano Bresser, plano feijão com arroz, eventualmente o plano cruzado, bloqueando ativos, né, o plano real, o plano Collor, bloqueando ativos na economia toda. Quer dizer, uma sequência de planos mal concebidos e sempre com os gastos públicos como percentagem do PIB subindo o tempo inteiro.
Então, no final do regime militar estava em torno de 20%, depois entrou a nova república, após a redemocratização começou a subir para 22%, 23%, nunca mais parou. Hoje nós estamos já a 36%, 37%, 38% do PIB. O governo gasta quase 40% do PIB. E isso é por isso que eu chamo de armadilha social-democrata. Porque primeiro os militares estatizaram a economia toda e quando os civis entraram, aumentaram os gastos públicos. Naturalmente, havia uma demanda grande por gastos sociais. Os militares privilegiaram o capital físico, Petrobras, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras. Então eram investimentos em capital físico e descuidaram da parte do capital humano, que é saúde e educação, principalmente educação. Isso foi descuidado durante o regime militar. Quando entrou o regime civil e houve a redemocratização, nós estendemos o cobertor para os gastos públicos, mas não fizemos a descentralização de gastos que uma democracia emergente exigiria. Esses recursos tinham que ir para estados e municípios, e em vez da esfera federal, e ao mesmo tempo nós tínhamos, já que a cobertura era mais custo, nós tínhamos que privatizar aceleradamente, encurtar os subsídios, cortar os privilégios que existem até hoje. Houve uma conspiração contra o Brasil involuntária, não foi, eu nem chamaria de conspiração, foi um acidente. De um lado, políticos inebriados, porque estavam chegando ao poder durante a redemocratização e sem a capacidade de equacionar os problemas brasileiros. Quer dizer, eles estavam, justamente a classe política ficou desequipada, despreparada, porque tantos anos de ditadura, eles eram uma classe política subserviente, sem um diagnóstico interessante de como devolver a economia brasileira à trajetória de crescimento anterior que ela tinha. E, por outro lado, também os economistas inebriados, jovens, ainda despreparados do ponto de vista do mundo real e que ofereceram soluções completamente mirabolantes, quer dizer, plano cruzado, depois plano Collor, um plano congela todos os preços na economia, o outro plano bloqueia todos os ativos da economia e nunca atacando o que era fundamental, base de qualquer programa bem sucedido, rápido e intenso e mais indolor de estabilização, que é o regime fiscal. Quando você faz uma reforma forte no regime fiscal e joga uma política, um Banco Central independente, uma política monetária forte, são 1 ano ou 2 anos, rápido, a dor é pequena, é concentrada no tempo e pronto. Nós estamos há 15, 17, 20 anos combatendo a inflação e ela ainda está nos nossos calcanhares, exatamente por falta dessa âncora fiscal, que é a mudança do regime fiscal. Então, mas pelo menos o Plano Real teve a grande vantagem em relação a todos os anteriores, que foi entender que o fenômeno monetário é essencial. O Banco Central tinha que ser a principal instituição de combate frontal. E o regime fiscal, na verdade, daria ancoragem, daria amparo, seria o fogo antiaéreo que protegeria esse avanço do Banco Central. Essa ajuda da política fiscal até hoje não veio. Veio moderadamente com o FMI no segundo mandato do Fernando Henrique e depois com a Carta ao Povo Brasileiro no primeiro mandato do Lula, quando realmente a parte fiscal foi relativamente bem controlada. Depois disso a coisa foi enfraquecendo outra vez e hoje, inclusive, nos últimos anos o Brasil até perdeu posições do ponto de vista de liberdade econômica, porque o grau de intervencionismo aumentou. Nós temos aí uma longa herança, para sumarizar essa primeira conversa, essa primeira abordagem, que é o seguinte: por que o Brasil não está bem na classificação internacional entre 177 países? Ele está em 100º lugar, considerado uma economia com pouca liberdade, com excesso de intervenção, com uma legislação trabalhista obsoleta, com um regime fiscal complexo, com impostos demais. É praticamente um ambiente de muita hostilidade ao meio empresarial. Os impostos são excessivos, você trabalha metade do ano para o governo e metade para você, porque os impostos, a carga tributária chega a 45% em vários setores. Da mesma forma, tem que ter alguém desempregado. No Brasil tem quase 30 milhões de pessoas sem carteira assinada, 40 milhões da população economicamente ativa. São 90 e poucos milhões de brasileiros em idade de trabalhar. Desses 90 e poucos milhões, 50 milhões têm carteira, mas 40 e poucos milhões não têm carteira assinada. O que é um absurdo. Quer dizer, por quê? Porque os encargos trabalhistas são uma arma de destruição em massa de empregos. Se o salário for
R$ 800, que é o salário mínimo aí. O encargo trabalhista é quase 100%, quando você computa tudo dentro desses encargos trabalhistas. Na verdade, custa para a empresa 1.600 para poder ter um trabalhador de 800. Então, é quase, na verdade, que alguém tem que ficar desempregado para que o outro possa ter um emprego. Para cada pessoa que você emprega, um tem que ficar desempregado. Os encargos trabalhistas chegam a quase 100% quando você soma tudo. Férias, produtividade, 13º, mais PIS, fim social. Quando você soma tudo, dá mais as contribuições para a folha. Quando você soma tudo, é absurdo. Então, nós temos uma legislação trabalhista obsoleta, nós temos impostos muito altos e em número excessivo. Os impostos deviam ser mais simples, 5 ou 6 impostos apenas: imposto de renda, imposto de propriedade, imposto sobre vendas. São 5 ou 6 impostos, imposto de importação, 5 ou 6 impostos, alíquotas mais baixas, mas uma base de incidência muito mais ampla. Então, nós temos muito a fazer se quisermos recuperar uma dinâmica de crescimento baseado num consumo de massa doméstico, num mercado doméstico de consumo de massa. A recente deterioração na política econômica é exatamente porque nos faltam essas convicções. O Brasil, exatamente como passou por um regime militar que era de direita. Então você tem um regime militar de direita que estatiza o país inteiro. E aí depois, naturalmente, como uma resposta ao regime militar que era de direita, todos os partidos políticos são de esquerda. Então o Brasil tem Partido Social Democrata, Partido Socialista Brasileiro, Partido Social Reformista, Partido Social Liberal, Partido Social... Todos, só tem socialista. O Brasil é uma economia que o espectro político não existe. Liberal-democracia, democracia cristã, não tem nada que seja... O Brasil se tornou uma aliança de uma esquerda relativamente desequipada em matéria econômica e uma direita sem vergonha conservadora que captura o Estado em busca de privilégios para os seus próprios setores. Então, em nome da governabilidade, uma esquerda que é popular, democraticamente, realmente foi a esquerda que recuperou a democracia para o Brasil, porque a direita apoiou o regime militar. Então sumiram os partidos de direita, desapareceram, apagados aí na poeira da história, exatamente por terem sido parceiros dos militares. E veio uma esquerda, mas curiosamente o regime militar já fez o que teriam feito os governos de esquerda, porque o regime militar estatizou o Brasil inteiro. O regime militar estatizou o Brasil inteiro como se fosse de esquerda. E aí a gente percebe que direita e esquerda são categorias do passado. São categorias totalmente superadas. Uma direita que estatiza um país inteiro não é uma democracia liberal, não é uma liberal-democracia, não é uma democracia cristã, não é um partido conservador, não é. Então, nós tínhamos... O que, na verdade, mostra que o que existe de importante no mundo hoje é a noção de democracia e mercados, é a grande sociedade aberta, onde você pega o que há de melhor em séculos de evolução da civilização ocidental. A ideia, de um lado, de eficiência econômica, de integração competitiva à economia mundial, de fundamentos fiscais e monetários sólidos, de uma economia de alta eficiência para criar riqueza e formar uma grande classe média, um regime de previdência que permita a democratização do capital, uma acumulação de capital para que a classe mais baixa, na verdade, se torne também proprietária de capitais. Tudo isso é um trabalho a ser feito pela frente. Porque, de um lado, você precisa das economias de mercado, e, de outro lado, você precisa também do aspecto de solidariedade, que veio das grandes religiões e depois foi capturado pelos socialistas e virou, na verdade, uma fórmula de popularidade. É você dizer que é socialista, que está preocupado com o social, etc. E isso, na verdade, são dois pilares da grande civilização ocidental, que é essa construção que nós chamamos de democracia e mercados.
é uma grande sociedade aberta, nós precisamos das duas coisas. Nós precisamos de uma dinâmica eficiente, uma economia eficiente, uma economia de mercado eficiente, com impostos baixos, uma legislação trabalhista eficiente, moderna, um sistema previdenciário que facilite a capitalização e a democratização do capital, um Banco Central independente, um regime fiscal sólido. Nós precisamos de tudo isso que no mundo explica a criação de riqueza e o progresso das nações, e ao mesmo tempo o grau de solidariedade que os socialistas capturaram politicamente, se apresentam como os grandes herdeiros dessa tradição, e aí se tornaram populares com isso, mas isso levado ao exagero, e aí você tem os dois extremos. Quem abusou do sistema do mercado não regulado foram os financistas anglo-saxões. Está aí a grande crise financeira, quebrou o sistema financeiro americano inteiro, foi um desastre. E do outro lado você tem os políticos europeus, o império da social-democracia, e caíram, anjos caídos do paraíso perdido social-democrata, porque os governos abusaram tanto, gastaram tanto, deram tanto aumento de salário, tanto paternalismo, tanto assistencialismo, tanto corporativismo, que a Europa inteira quebrou. A Europa quebrou também. Então, os fundamentos da civilização ocidental estão sob ameaça. De um lado, pelos excessos dos financistas, que é o lado americano, e do outro lado, do lado europeu, continental, os excessos dos social-democratas europeus, que destruíram a dinâmica de crescimento da Europa. A Europa faliu e quebrou também pelos excessos. Nós no Brasil temos esse desafio também, o desafio de modernização, de usar tanto mercados quanto democracia com equilíbrio, com inteligência, com eficiência. Hoje nós não temos isso. Hoje nós somos prisioneiros de uma armadilha de baixo crescimento social-democrata. Foi falta de visão, primeiro, dos militares, que estatizaram o país inteiro e investiram só em capital físico, em vez de investir em educação e saúde. Perdemos a dinâmica de crescimento nos anos 80, por isso que eu digo que nos primeiros 3/4 do século passado, até 75, tinha uma dinâmica de crescimento razoável, daí para frente fomos perdendo a dinâmica e entramos nos anos 80 já capotando, com a inflação subindo. Quando os civis entraram na redemocratização, entraram embriagados, enebriados pelo poder, pelo deslumbramento, e fizeram bobagem acima de bobagem, quer dizer, planos que deram errado, 5, 6 planos seguidos, levaram a inflação para 5.000%, um negócio absurdo, um troço completamente, um descontrole total, uma falta de capacidade de lidar com o fenômeno, uma falta de capacidade de compreender o que estava acontecendo, que na verdade você precisava justamente estender os gastos para a parte social, você tinha que cortar os subsídios e os privilégios do outro lado. Os gastos públicos na direção de transferência de renda para classes mais baixas é aceito como parte da democracia, de um pacto social, de uma grande sociedade aberta. Os que ficam para trás, os que são desfavorecidos, os que são mais frágeis, os aposentados de um lado, e os jovens que precisam de educação e não têm como pagar pela educação própria, as democracias pedem isso. Agora, isso tem que ser atendido de um jeito eficiente. Hoje a gente gasta mais com o sistema de atendimento do que com o atendimento. Quer dizer, você gasta uma fortuna com a classe política, você vê, agora acabaram de criar 2 partidos políticos, para partido não falta dinheiro. Agora, às vezes falta dinheiro para o hospital, para fazer obra, construção pública de estádio, esse tipo de coisa, foram os recentes distúrbios e manifestações populares. A população é sensata, está dizendo, olha, estão gastando aí 40 bilhões fazendo estádio e está faltando, na verdade, hospital. Isso, na verdade, é o quê? É o governo central, o governo federal, com muitos recursos, decidindo o futuro da nação, enquanto, na verdade, tinha que estar descentralizado em estados e municípios, atendendo saúde, educação, saneamento básico. Nós temos muito que progredir. Falta muito entendimento do problema nacional. Nós não vamos recuperar essa dinâmica de crescimento tão cedo, porque nós precisamos de uma outra forma de pensar. Nós precisamos libertar dessa forma antiga de pensar. Essa forma antagônica de direita contra esquerda, socialista contra capitalista, são categorias superadas. São categorias superadas. Nós estamos construindo uma sociedade aberta, temos que funcionar da forma mais eficiente possível. E nós estamos longe disso. Eu estou bastante otimista quanto ao futuro, porque eu acho que numa sociedade do conhecimento, quando nós estamos, esses erros tendem a ser corrigidos.
O Brasil, exatamente porque andou cometendo esses erros, perdeu sua dinâmica de crescimento. E nós temos que apostar no conhecimento, nós temos que apostar que com o tempo vai baixar essa paixão ideológica, vai aumentar o grau de racionalidade, vai baixar o populismo, vai aumentar o grau de eficiência e nós vamos então de uma forma eficiente para essa grande síntese que nós chamamos de a grande sociedade aberta, onde os mercados atuam com força na criação de riqueza dentro da economia, para recuperar essa dinâmica de crescimento, e a democracia vai aparando as arestas e transferindo renda para os que ficaram para trás. Não para os mais espertos, não para os que têm lobby junto ao governo, não para os que vendem seus votos para a próxima eleição, para dar sustentação parlamentar para o governo em troca de favores. E sim, uma democracia melhor do ponto de vista funcional e operacional pelo esclarecimento. As pessoas vão aprender a mexer no regime democrático de uma forma mais inteligente e também com maior grau de eficiência nas políticas públicas. Então falta muito ainda para nós e falta muito exatamente na direção do que defende o Instituto Milênio. E aí eu encerro exatamente dizendo o que nos levou a criar o Instituto Milênio. Exatamente essa visão de uma grande sociedade aberta. Nós temos um novo milênio pela frente. E nós temos uma experiência de milênios atrás de nós. O Milênio é basicamente um instituto criado para estimular a divulgação dos princípios que norteiam a construção de uma grande sociedade aberta. É essa basicamente a ideia. Um abraço para vocês todos e um bom futuro para o milênio e para o país. Crazy, do the mumble like a crazy